Bem-vindos a mais uma aula de RedCam, dando prosseguimento aqui à peça que a gente vai fresar. A nossa próxima etapa agora é reconhecer as características da peça, que a gente vai usar esse mesmo comando que a gente usava no torno, reconhecimento automático de características. Deixa aqui na guia fresa todos os checkbox marcados, menos o último, dá um OK e ele vai reconhecer. Essas características aqui eu não preciso, posso deletar, tá? E vou usar essas aqui que ele reconheceu. O perfil 2D é o externo da peça, as cavidades ali que compõem, furo cego, aquele conjunto de furos circulares, furo passante os 4 do canto. Tá? Vamos para a parte de usinagem. Aqui na usinagem a gente vai, primeiro ciclo que a gente vai usar vai ser um ciclo de facear, né, para remover esse submetal que eu tenho aqui na face, ó. Então a gente vai pegar uma ferramenta faceadora aqui no banco, tá? Aqui está o fresamento, as ferramentas aqui, os filtros, ó, faceamento. E vou pegar uma 80 milímetros por 90 graus. 90 graus aqui é o ângulo de posição aqui da aresta, né? Aqui, ó, essa aresta aqui fica a 90 graus com o topo, né, no esquadro. Então, face mill de 90 graus, seleciona. E aqui na janela da ferramenta, a única coisa que eu tenho que fazer aqui é colocar a posição dela no magazine, a posição 1. Não preciso mais nada, né, do que a gente precisava no torno, é só a posição, OK. Opa, já tinha uma ferramenta, vou deletar essa aqui. Tá, vamos salvar o arquivo. E o ciclo, ó, ciclo de facear. Bom, qual é a característica que eu vou selecionar aqui, ó? Selecionar o perfil de limite. Na verdade, a gente não seleciona a característica 3D da peça, porque não é a face da peça que vai ser faceada, e sim o bruto. Então tem que selecionar as 4 linhas de cima do bruto, ó, as 4 linhas, ó. Selecionei as 4 linhas. Tem que ser um perfil fechado. Eu vou remover a seleção, ó, esse botãozinho aqui, e uma outra maneira mais prática é clicar duplo, ó. Aponta para uma linha do bruto e clica duplo, aí ele seleciona as 4, confirma a seleção. E agora aqui são os ajustes, ó. Sentido de corte, eu tenho fresamento concordante, ou seja, ele vai entrar num lado da peça, vai fresar, e se a largura da fresa é menor que a peça, ele vai ter que subir e voltar para fresar, ou seja, ele mantém sempre o fresamento concordante. A mesma coisa o discordante, tá? No nosso caso aqui, o mais produtivo é colocar otimizado, porque daí ele vai fresando, e se ele precisar voltar, ele volta fresando. Aqui é o AE da usinagem, né? A gente tem o AP, e aqui no fresamento a gente tem o AE, que é esse movimento aqui numa fresa vertical, né? No fresamento vertical é o quanto que eu uso, quanto que eu ajusto aqui na largura, né? Aqui está em porcentagem do diâmetro da fresa. Então, nessa operação de faceamento aí vamos usar 75% do diâmetro da fresa. O ângulo de facear, ângulo 0, significa que ele vai facear paralelo ao eixo X. Se a peça fosse mais comprida, né, no Y, eu colocaria aqui, era mais produtivo colocar 90, para ele facear assim no sentido do Y. Quando eu uso otimizado, eu posso escolher qual é o lado que eu quero começar, né, ou desse lado aqui ou desse lado aqui, na esquerda ou na direita. A tolerância do software, aumentar o bruto, que é aumentar aqui um valor para a fresa não tangenciar, né, o diâmetro da fresa não passar por aqui, ela passar um pouquinho depois. Vamos aumentar aqui 1 milímetro. Comentário, vamos botar aqui faceamento, e essa aqui é a velocidade da mesa em XY, ó, avanço lateral milímetro por minuto, ó.
lá no desenho. Esse aqui é o avanço vertical, ou seja, quando ela estiver dando a profundidade vai ser fora da peça, tá? A gente vai cuidar para ela descer até o AP fora da peça. Então aqui é a velocidade de mergulho, tá? Avanço vertical. E aqui é a RPM, sempre no fresamento, sempre calculada. Velocidade de corte vezes 1000 dividido por π vezes d. Profundidade. Quando ele terminar o terminar de facear, para onde a fresa sobe? Ela sobe para a altura de segurança. Ou tu deixa ela na profundidade onde ela terminar. Tá? Altura de segurança. A altura de segurança é... A altura de segurança é assim, ó, sempre em relação aqui ao zero. Eu tenho aqui 2 milímetros sobre metal, então eu vou colocar aqui, ó, 7 de segurança para ficar 5 acima do bruto. Então, essa altura de segurança é onde a fresa vai chegar em G0. A partir da altura de segurança ela vai descer em G1. Então, 7, plano inicial. Qual é a coordenada Z que começa o faceamento? Começa nessa linha aqui. E essa linha aqui é 2 positivo no Z. Então aqui o plano inicial é 2 positivo. Quanto que ela vai remover? Quanto que eu vou remover? Eu vou remover do 2 até chegar aqui na face da peça. Então de 2 até 0. Então a profundidade sempre é relativa, né? De 2 positivo até chegar em 0, então é menos 2. E o incremento de corte é o AP. Vamos botar 1 milímetro de AP. Então ele vai dar 2 passadas. Entradas e ligações eu vou ajustar depois. Tá? Com isso a gente já consegue que ele calcule aqui o faceamento. Ó, calculou o faceamento. Ele vai dizer que tem duas passadas. Ó. E se eu olhar de frente, ó, tá bem certinho, né? Primeiro passe 1 milímetro, o segundo passe termina exatamente na peça. Esse ciclo ele não vai obedecer à peça. Se eu colocar aqui, começa no 2 e tira menos 6, ele vai fresar a peça. Ó, viu? Começou no 2 positivo e foi até menos 6. Tá? Mesma coisa que se eu aliás, de 2 positivo ele desceu 6, ele chegou em menos 4. É a mesma coisa que eu vou começar em 2 positivo. Não, começa em 4 positivo. Só pra gente ver aqui, ó, tá vendo? Então ele vai dar um passe no vazio. Então o faceamento é que nem o faceamento do torno, tá? Ele não enxerga a peça. É a altura às vezes que tu coloca, onde começa e o total que vai remover. Ó, começa no 2, vai remover menos 2 e vai tirar de 1 em 1. Ó, e aqui eu consigo ver que deu certo. Ó. A única coisa aqui que não tá legal é que a fresa aqui, ó, ela tá descendo, dando o AP em cima do material. Essa distância aqui, que é chamada de comprimento de entrada, tá muito pequeno. Mas vamos simular para a gente ver. Ó. Aqui, bom, aqui, ó, simulação da máquina, né? Simulação da máquina ativada, ele vai movimentar como a máquina movimenta. Né? Ele vai movimentar aqui o XY. Ó, o XY. Ó. Por que está se movimentando a morsa? Porque probleminha de placa gráfica. Vou desligar. Vou desligar a simulação da máquina. Vou desligar, vou voltar aqui, reiniciar. E agora, sem a simulação da máquina, a peça fica parada e quem se movimenta é a ferramenta. Ó, ele tá descendo em cima da peça. Ó. Tá? Se eu ligar ali o visualizar o componente, ó, eu vou ver a peça. Ó. Comecei a enxergar a peça. Ó. O primeiro passe ainda não chegou na peça, o segundo passe chegou na peça. Então vamos ajustar aumentar esse comprimento de entrada aqui. Ó. Então vamos lá, editar o faceamento, entrada,
movimentos de entrada e saídas iguais. Se está desmarcado, eu tenho que ajustar aqui, ó, comprimento na entrada e comprimento na saída. Tá? Se eu marcar isso aqui, eu ajusto só um, ó, tá 5 milímetros. Então eu vou botar aqui maior que o raio. A fresa é de 80, tem 40, então eu vou botar 45 de comprimento de entrada. Ó. Aí ela já vai descer sempre fora da peça. O que mais dá para ajustar aqui? Entrada. Essa entrada, né, comprimento de entrada, ó, no primeiro e no último corte, ó, por isso que está aqui e aqui, ó, e desse lado não tem. Tu pode aplicar isso para todos os cortes. Então esses 45 vai ser aqui e vai ser aqui também. Aqui, ligações longas, otimizado, porque se a altura de segurança, sempre que ele tiver que posicionar a ferramenta, ele vai sempre subir para a altura de segurança. Vamos botar otimizado. Ligações curtas, é daqui para cá, ó, é esse movimento aqui. Aqui suavizar, então tem esse raio. Se botar direto, ele vai mostrar assim, ó, ele vem para cá, não faz esse raiozinho e vem para cá. Então, vamos deixar aqui o suavizar. Ok. Então vou botar aqui isométrica. Tá aí o ciclo de faceamento. Tá certo? Obrigado e até a próxima.